Boa noite, começamos mais um programa Cultura Livre e hoje a gente vai falar aqui de dança, dança árabe, Egito. Vamos conversar com a Najma, ela que é professora, coreógrafa, dançarina, da dança contemporânea também, e também pesquisadora agora, concluindo o mestrado dela aqui no ECO, na UFMT. É uma honra ter essa mulher que nos inspira todos os dias aqui no Cultura Livre. Seja bem-vinda, Najma. Obrigada. Que honra tê-la aqui, viu? Imagina, eu tô super feliz, sou super fã desse programa aqui, maravilhoso, só gente legal, vocês maravilhosos. Super feliz. Muito feliz de vir aqui poder contar um pouquinho da sua história. Você que já está na segunda vez aqui no Cultura Livre. Uma honra, né? E poder sempre falar. E é sempre muita conversa, sim, né? Tem muita coisa para contar, muita história. Najma, para quem não te conhece, fala um pouquinho sobre você, como que você vai para a dança. Bom, a minha formação, né, acadêmica é filosofia, teoricamente, né, filósofa. Mas eu falo, não, a minha formação acadêmica é filosofia, mas eu formei em filosofia para me ajudar no meu trabalho com dança, porque desde pequena eu já tinha decidido que ia ser o que eu ia fazer, porque eu sempre gostei de dançar, de estar no palco, e também sempre gostei de ensinar, de estar em sala de aula. Eu tenho muito prazer até hoje, é um dos meus maiores prazeres, é ensinar, ver o desabrochar das pessoas que dançam, né? Porque não é só mulheres que fazem dança comigo, tem meninos também. Então, assim, a gente vai vendo esse desabrochar através do autoconhecimento pela dança. Então, isso me completa muito, me preenche muito, assim. Eu tenho muita alegria, assim, nesse processo de ensinar. Mas eu comecei a dançar, passei pelo balé clássico, como toda bailarina, né, que vai para a área da dança, passa ali, né, pelo balé, trabalhei com contemporâneo, fui até bailarina da Voo Livre, do grande Paulo Medina, que foi uma escola, assim, maravilhosa, né, e, enfim, mas com 20 anos, 20 e pouquinhos, eu resolvi me dedicar à dança oriental, né, que na verdade chama Hakshark, né, que é conhecida no Brasil, no Ocidente, como dança do ventre. Mas como eu sempre fui pesquisadora, né, antes mesmo de agora hoje eu estou na pesquisa artística acadêmica, mas antes disso eu já pesquisava muito, viajei muito, fiz aula com os maiores professores dessa arte, né, no mundo. E aí a gente sabe que a dança do ventre, esse nome mesmo, é um nome meio que reflexo do orientalismo, né, da colonização francesa. Foram os ocidentais, os franceses que deram esse nome, viram lá aquela dança, né, das garroazes, que são as ciganas egípcias, árabes, que dançavam no Egito, na época que Napoleão invade o Egito. Então eles se deparam com essas mulheres livres, independentes, com uma dança, eu fico imaginando a cena, o europeu, né, chegando, né, naquele calor do Cairo, que é tipo Cuiabá,
E aí, né, todo rígido, fechadinho, né, com aquela ideia de mulher europeia, e chega no Cairo e encontra aquela mulher voluptuosa, alegre, toda maquiada, vendendo a dança, sendo independente, porque elas sustentavam a família com esse dinheiro. Enfim, e eles viam que era uma dança que mexia muito essa região, e eu acho que eles olharam para aquilo e pensaram, é a dança da barriga, né? A dança que a barriga mexe. Então tem uma obra do Léon Gérôme, que ele chama de As Almés, que as Almés eram umas bailarinas mais sofisticadas, que dançavam só nos locais fechados, ninguém tinha contato. Então, nem um soldado de Napoleão, ninguém teve contato, inclusive nem esse pintor, acredito. Nossa. Então, ele criou uma ideia, né, da Almé, e aí, quando esse quadro, ele inspirou o nome Dança do Ventre, porque ficava assim, o ventre da bailarina muito à mostra, ela, né, ali no meio, então começou com aí. Depois, com as feiras internacionais que rolavam, assim, que todos os países expunham um pouco da sua cultura, começou a apresentar a tal da dança do ventre. Então já eram os ocidentais que chamavam de dança do ventre. E lá no Egito, nessa época, século XIX ainda, eles chamavam a dança das gauazes, das ciganas ou das almés. E aí, posteriormente, ali no início do século XX, com o movimento assim de patriotismo egípcio, o cinema egípcio cresce muito e eles começam a produzir a dança pro cinema também e para os cassinos. Então, essa dança do ventre que a gente conhece hoje, ela se forma a partir dali, daquele contexto já, uma hibridação cultural, porque tinham muitos estrangeiros, né? Tinham os colonizadores franceses, depois os ingleses, e aí muita gente de fora, né? Na arte também. Teve um cassino muito famoso de uma bailarina chamada Badia Massabini, que era casada com grego, então já, ó, você vê, ela era síria, já mistura com um pouco da cultura grega, então não era só egípcia. Mas esses cassinos, havia um boato, até saiu em alguns livros, que essa dança foi desenvolvida para agradar o europeu. Mas na verdade, quem frequentava esses cassinos eram os próprios egípcios, então todos têm participação nessa construção. Nessa construção. Então eu digo que a dança do ventre que a gente conhece hoje, ela é uma construção a partir da colonização, sobre os efeitos do orientalismo, né? O que é o orientalismo, né? Ele passa uma ideia do Oriente que o Ocidente compra. Na verdade, é como se nós ocidentais criássemos um Oriente e dissesse que é Oriente, mas eles não se reconhecem nisso, porque não é, né? Um estrangeiro não pode falar de um lugar que ele não tem lugar de fala. Não é o lugar de fala. Não é o lugar de fala. Eu tô aqui só repassando aqui porque eu aprendi também, porque né, não é, né? Então tem toda essa questão. Enfim, hoje é uma dança que está no mundo todo, transnacionalizada, né? É um híbrido porque ela já misturou com o brasileiro. Em cada lugar o Brasil tem uma dança bem específica. Sim. Na Argentina a gente tem uma dança bem específica, a Ucrânia e Rússia, né? Tem uma escola das bailarinas do leste europeu que é muito forte. Eu procuro estudar a linha egípcia, que é onde tudo começou e é o que mais me encantou e é o que dá sentido para essa dança, é ali no Egito, né? Sim. Então eu fui beber da fonte, eu fui para lá, eu fiz aula com a última Gawazi viva do Egito, né? Eu fui para campo e aí a gente vai convivendo e vai aprendendo muita coisa, entendendo. Alguns também. Festivais também, você teve... Eu fui em 2015 a primeira vez, aí 2016 é o Arla ou Assarla, é o maior festival e o mais tradicional festival do Egito, né? Que é dirigido pela Madame Raya Hassan, que é uma lenda viva, né? Do Egito, é uma Fernanda Montenegro do Egito. E essa mulher gostou do meu trabalho e me levou para lá e desde 2017 eu dou aula nesse festival, né? E a partir do ano passado eu também passei a primeira brasileira a dar aula no Intercurse, no Egito também, que é um curso mais fechado para formação de professores, então é uma honra muito grande, né? Uma matogrossense cuiabano, né? Saindo de Cuiabá. Do sertão cuiabano para o deserto do Saara.
Uma honra, né? Uma honra. E eu tenho aprendido muito com essa ligação com o festival, porque eu estudo com essa mestra, ela tem 84 anos já, né? Muito conhecimento, dá aulas até hoje e tenho aprendido muito e também tenho levado um pouco daquilo que eu fui desenvolvendo nesse tempo todo, né? Porque assim, apesar de você vai lá, aprende, mas também você traz muito da sua essência, do que é a Najma dançarina. Então, você coloca partituras que são suas, né? Que é fruto do que você está criando, né? Da sua criação artística, né? Quando eu comecei aqui em Cuiabá, o meu trabalho de dança, a gente não tinha, por exemplo, espetáculos de dança do ventre. A gente tinha dança do ventre em festa, de aniversário, casamento, o bolo da festa. e também assim... Alguns restaurantes, né, que chamavam. Restaurantes, essas coisas, sempre rolou. E aí, tinha às vezes assim, 5 minutos num espetáculo de balé, coloca a dança do ventre. E aí eu falei, não, vamos mudar isso. Sim. É uma coisa que dá pra gente fazer, né? Eu me inspirei num coreógrafo do Oriente Médio que chama Reda, que criou a primeira troupe, a primeira companhia do Oriente Médio, e ele fez essa fusão de colocar balé, de colocar dança palaciana, para ficar mais palatável, né, para o público em geral. E aí o que eu fiz? Eu comecei a criar roteiros, levar para o teatro, estilo italiano, com roteiro, com luz, colocar a dança num outro patamar. E aí criou-se uma escola de dança do ventre aqui em Cuiabá, né, no Mato Grosso, de ter essa cultura, a partir desse trabalho que eu comecei a fazer. Hoje a gente vê outros espetáculos de outras professoras, outros grupos, e eu fico super feliz, assim, porque no começo a gente não tinha. Então hoje as pessoas pagam o convite para ir lá assistir aquele espetáculo de dança oriental árabe, né, no caso. E quanto mais gente fazendo, é melhor, porque fortalece o movimento, né, Najma? Então, com certeza. Tem várias alunas que eu tive que hoje são professoras incríveis, que eu super indico, inclusive, né, que eu tenho o maior orgulho, assim, mas eu continuo super ativa também, que é ótimo, né, é muito legal ver que essa dança, ela te permite... Qualquer idade, você viu a sua professora... 80 e poucos anos e assim, dando aula para o mundo todo, né? E aí, inclusive, para começar, né, Najma? As pessoas sempre perguntam, mas e aí, eu já tô velha, será que eu devo começar? Isso, não tem idade, não tem cor, tem que ter o corpo só. Única coisa, né? Tem que ter o corpo, sem ele não dá, mas assim, não... E também, olha, só, né, pegando esse parênteses do orientalismo, criou-se uma ideia aqui no Brasil e no Ocidente de que o homem não podia dançar porque ele não tinha ventre. Ora, veja, se dança do ventre é um nome colonizador dado pelo europeu, significa que ventre não tem nada a ver com a essência dessa dança. O que tem a ver é que isso é um preconceito criado em cima desse mito, né? O homem não tem ventre, ele não pode dançar. Mas se você vai para o Oriente Médio, todos dançam. Inclusive tem excelentes professores e bailarinos, homens, dando aula e dançando, se apresentando. É um pouco complicado, porque se a gente for falar sobre dança no Egito, assim, é proibido dançar, gente. No Egito é proibido beber, é proibido fazer tudo, mas tudo acontece. Então, eu não vou entrar nessa questão. Acontece o festival internacional, que já tem 23 anos, esse festival, o Arla Wassarla. Tem outros festivais? Tem festivais menores que surgiram a partir deste, inclusive alguns professores que eram deste, criaram outros, né? Mas esse, o Arla Wassarla, ele é o primeiro, ele é o mais tradicional e ele trouxe ao palco os maiores nomes mundiais da dança oriental. Então é um festival muito respeitado. Então assim, eu nunca imaginei que eu fosse chegar lá, né? Eu não planejei, mas aconteceu e eu aceitei. É isso. Né? E é sempre um aprendizado muito grande. E foi com o aprendizado nesses festivais que você falou assim, não dá para montar um espetáculo, seus primeiros espetáculos? Não. Meus espetáculos começaram em 2002. Eu fui uma pioneira, inclusive, acho que na região centro-oeste. Nossa! Segundo o Clodoaldo, que era do Sesc, lembra? Sim. Ele dirigiu um espetáculo meu e ele falou, eu não tenho registro, né, assim, da região, assim, que eu acho que esse é o primeiro que
está acontecendo. E realmente eu dei uma pesquisada, eu não vou levantar a bandeira que eu fui a mas uma das pioneiras com certeza da região centro-oeste. Do Mato Grosso, sim. E de ter um roteiro, né? De contar uma história. E também, assim, de levar para um teatro mesmo, sabe? Formato mesmo italiano, né? Palco italiano. Isso, assim como o balé clássico tem o seu repertório. Sim. Claro que não é a mesma coisa, né? Porque isso aqui do balé já está solidificado há muito tempo. A dança do ventre é muito livre, é popular, né? E híbrida total. É uma dança que era na rua, né? Que era dançada na rua. Né? E de repente, né? Tá num palco. Então ela já começou a sofrer essas alterações ali no início do século XX, lá nos cassinos, né? Sim. E aí depois ganha o mundo. E aí a gente aqui, como é uma dança muito sensual para os olhos, né? Do ocidental. A gente sempre tenta desviar um pouco o olhar dessa questão e mostrar a arte, né? Sim. E levar para o teatro foi uma forma que eu achei de falar, não, gente, olha isso, né? Olha quanto estudo, quanta arte tem aqui, né? Quanta pesquisa, olha a riqueza da música, né? Essa história, né? Tudo. Sim. E foi muito bacana, porque a partir disso se desenvolve até... Hoje no Brasil todo a gente tem espetáculos só de dança do ventre, ou dança oriental, ou Hack-Shark, né? Exatamente. E aí, desde quando você começou, você não parou mais, né? De estar nos palcos, de levar o espetáculo. Aí chega o Alto da Paixão de Cristo, que foi um presente, né, para você. Eu adoro muito os trabalhos que a gente fez lá. E foi assim, colocar gente que dançava e outras pessoas que não dançavam um palco com 30 meninas. Só cada ano ia aumentando mais a quantidade, todo mundo queria dançar. Todo mundo, era a cena esperada. Era a cena mais esperada, ninguém queria ver mais a cena de Jesus, a cena esperada era a cena do Herodes. A cena do Herodes, do Palácio de Herodes. E conta como é que foi estar com esse trabalho e colocar no palco em 2 meses meninas que nunca tinham dançado, né? A dança egípcia, a dança árabe. Foi incrível. Eu aprendi muito no Alto da Paixão. Acho que foram 6 anos assim que eu trabalhei. Todos os anos, né? Todos os anos. Inclusive podia voltar, né, gente? Governador aí, ó. Por favor, porque era a segunda maior peça em céu aberto do Brasil, gente. Maravilhoso, uma produção dava emprego para um monte de gente. Rodar, ali a gente tinha cerca de 20 mil pessoas assistindo isso, gente. Coisa mais linda. Inclusive, eu saí na capa da revista Chime, que é uma revista especializada em dança do ventre, é uma capa nacional, representando o Mato Grosso, justamente porque eles se encantaram com esse trabalho do Alto da Paixão, né? Claro, tem toda a minha história, mas eles acharam isso incrível, assim, a gente tem um público de mais de 5 mil pessoas por noite que vai ver ali a dança naquele lugar, né? E aí foi uma escola, porque que o Flávio é incrível, você tá sempre aprendendo o tempo inteiro com ele, com todo o Cena 11, toda a galera, é demais, assim. O fato de estar pegando mulheres que nunca dançaram e transformar elas em bailarinas em pouco tempo era um grande desafio, mas ao mesmo tempo prazeroso. E também criar uma cena para um momento épico, né, da história da humanidade, do cristianismo, né, que fosse uma cena que mostrasse um pouco essa questão da sensualidade da dança, porque tem todo esse mito também em cima da história do Herodes, da Salomé, que eu acho que tem que ser melhor estudado, porque as pessoas ficam com uma ideia um pouco distorcida sobre a dança. Mas a gente não sabe que dança Salomé fazia, se era a dança do ventre. Ela fez uma dança, a gente não sabe qual é, não podemos julgar. E nem julgar a dança do ventre a partir disso, né? Enfim, e esse trabalho do Alto da Paixão era muito interessante, porque as pessoas iam para ver uma peça, né, religiosa, e de repente chega essa cena do Herodes, assim, toda colorida e enchia os olhos, né? Então, era um aprendizado para a gente que estava produzindo, o público também se encantava, né? E as pessoas que participavam ali, elas passavam por uma transformação nesses 2 meses, né? Muito empoderamento feminino. Nossa, muito. Porque aí, uma pessoa que não dança, se perceber no palco 2 meses depois, linda, maravilhosa,
poderosa, né? Sim, toda a produção, figurino, maquiagem. Não tem como não te afetar. Sim. Inclusive no meu trabalho eu desenvolvi uma metodologia que eu chamo carinhosamente de maiêutica dança, né? Maiêutica é a arte de parir, né? De dar à luz as ideias. Então, vem lá da filosofia do Sócrates. Eu não peguei a filosofia do Sócrates, só o conceito do parir, de trazer algo seu, único seu, que ninguém vai poder fazer por você, e trazer para a arte. Sim. Esse é o meu trabalho. E aí eu fui desenvolvendo essa ideia dentro das minhas aulas com as alunas e aí eu trouxe para pesquisa agora, né, para pesquisa acadêmica. E eu estou muito feliz de poder trabalhar na academia algo que já vem fazendo parte da minha vida há muito tempo, né, que é como a arte influencia no nosso processo de desenvolvimento humano, nosso processo de individuação, né? A construção da nossa personalidade. E esse trabalho está sendo incrível, porque eu estou conseguindo conceituar as ideias que eu tinha há 15, 20 anos atrás, agora vendo que elas fazem muito sentido e que eu estava no caminho certo. E você vivenciou essas histórias. Experimentei, né? É um pragmatismo mesmo ali sobre o tema. Sim. Até li essa semana alguma coisa que dizia assim, olha, não se preocupe na evolução, você está evoluindo o tempo todo, você está aprendendo o tempo todo, então só segue, vai fazendo, que uma hora você vai olhar para trás e falar, nossa, fiz tudo isso, né? Exatamente. E aí a gente exige muito, né, da gente hoje em dia, é tudo muito rápido, tudo acontece muito rápido, né? Então, existe uma cobrança, principalmente em cima da mulher, né? Até clichê isso que eu tô falando, mas é realidade. Você tem que estar maravilhosa, você tem que estar produzindo, você tem que ser uma ótima mãe, uma ótima esposa, e é tudo isso em cima, né, da mulher, assim. Então, a mulher, ela não tem como não ficar sobrecarregada, né? Exatamente. Em cima de tantas cobranças. Mas aí o que eu tento passar para minhas alunas é o seguinte: eu sou super naturalista. Eu nunca fiz plástica, eu tive 3 filhos, né? Nunca fiz plástica, nunca fiz botox, nunca fiz nada. Mas a dança, ela ajuda a te deixar equilibrada. Então, assim, eu quero ter o direito de envelhecer, assim, tranquila, sem nenhuma cobrança, assim, como eu não cobro e não critico quem coloca silicone, quem põe botox. Eu acho que, né, as pessoas têm que ser felizes. Então, eu também quero ter o direito de envelhecer naturalmente, sem cobranças. E eu tento passar isso para as mulheres. A beleza é algo, assim, que não está fora. Você pode fazer todo o recauchutamento que puder, usar as melhores grifes, as melhores maquiagens, mas se não vem de dentro, a beleza ela não vai aparecer. Então a gente tem que tentar trabalhar o interior. Exatamente. Né? E aí a arte, ela é pra mim... autoconhecimento total, né? Se você olhar para as coisas que você faz, eu uso a arte como uma ferramenta para o autoconhecimento e eu acho que ela é uma via, sim, mas você pode usar qualquer coisa que você faz, faça com arte, né? O Nietzsche fala isso, né? Transforme a vida numa obra de arte, né? Eu sou muito dessa filosofia, né? A gente tá aqui para viver, então vamos viver da melhor maneira, né? Exatamente. Mas o trabalho foi lindo também. Nossa, eu sou apaixonada por Alto da Paixão, foram vários trabalhos, e assim, tem os vídeos também no YouTube, então se você procurar Alto da Paixão de Cristo Cuiabá, vocês estão aí de casa, vão conseguir assistir aí, o trabalho tá lindo. É muito lindo. E, Najma, a gente vai encerrar esse bloco agora com um vídeo seu dançando, mas logo, logo a gente volta com a Najma para ela falar um pouquinho da companhia de dança Najma Dance e também os outros trabalhos que ela está desenvolvendo aí esse ano. Então fica com a gente no segundo bloco aqui do Cultura Livre. Até mais!